No vídeo anterior, a gente viu que na Revolução de 30 tomou o poder dos paulistas e entregou para Getúlio Vargas para a Aliança Liberal. E se eu te dissesse que 2 anos depois a gente teria uma revolução dos paulistas contra o governo de Getúlio em busca de uma nova Constituição? Ficou curioso? Então senta aí. Eu sou Matheus, 4º período de História, e aproveite a história. Então Getúlio, assim que ele assume, ele já dissolve o Congresso e ele já nomeia novos governadores que ele chamou de interventores, porque ele já queria chegar chegando. E ele vai criar 2 ministérios, o do Trabalho, da Indústria e do Comércio, e o segundo ministério, que é o da Educação e da Saúde. A gente vai ver que Getúlio ele quer fazer uma política centralizadora de poder, ele quer ter o poder todo na mão dele. E é por isso que ele vai fazer alianças, várias alianças. A primeira delas vai ser com a igreja. Ele vai oferecer à igreja: olha, a gente vai dar aula de religião nas escolas e aí vocês apoiam o nosso governo. O que vocês acham? Opa, maravilha, né? Então eles selam essa aliança e é a primeira aliança que a gente vai ter do governo Vargas. A segunda aliança que ele vai ter seria a aliança com os trabalhadores. Ele precisa ter o controle dos trabalhadores. Então o que ele faz? Ele toma o controle dos sindicatos. Não é muito uma aliança, é mais uma situação onde ele, tomando os controles dos sindicatos, ele vai controlar os trabalhadores. Então vamos dizer assim, se você que é trabalhador for reclamar do seu patrão, você vai até o sindicato, mas o sindicato está todo controlado. E aí? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Pois é. Mas assim, ele vai ter o controle também dos trabalhadores, porque ele vai ter o controle do órgão que vai administrar os direitos dos trabalhadores. Falta então ele se aliar à elite, não é verdade? Então nós vamos ter aí a compra do excedente de café. O que acontece? Getúlio Vargas ele vai fazer o seguinte: lá naquela crise de 29, nós vamos ter o problema de que o exterior não quer comprar o nosso café porque não tem dinheiro, todo mundo quebrou. Para compensar isso, o governo então vai comprar esse café. Não, o Getúlio vai lá e fala assim: não, a gente vai comprar esse café seu, não precisa se preocupar não, senão vai ter seu prejuízo. Só que ele compra aquele café e bota fogo. Pensa no tanto de café que foi queimado. Pensa no tanto de gente que podia ter bebido esse café, poderia ter usado esse café de alguma forma, e ele foi só queimado. É o Brasil. Bom, então a gente vai ver que Getúlio ele vai fazer essa política centralizadora de poder e ele vai ser um pouquinho mais rigoroso com São Paulo. A gente viu que na Revolução de 30 o motivo foi porque São Paulo tinha quebrado a política do café com leite. Ele tinha se esquecido de Minas e de certa forma do resto do país. Então, Getúlio Vargas ele vai ter uma atitude mais repressora em cima de São Paulo. Primeiro, que ele vai nomear um interventor que nem paulista vai ser. Isso vai deixar os paulistas que estavam acostumados a estar lá em cima muito bravos. Tão bravos que eles vão formar uma frente única paulista. Essa frente única ela vai se revoltar contra o interventor e ela vai começar a pressionar o governo. Nessas pressões eles vão conseguir algumas vitórias, retirando alguns interventores e o governo sempre tendo que trocar os interventores, mas ninguém estava satisfeito. O que eles queriam era uma nova Constituição. Então em 1932 a gente vai ter o seguinte: numa daquelas revoltas, numa daquelas manifestações, 4 estudantes vão falecer, vão ser assassinados. MMDC, Martim, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 estudantes que morreram nessa manifestação vão ser usados como mártires do movimento e assim vai estourar a Revolução de 1932, que foi uma revolução constitucionalista. Essa revolução foi uma batalha muito louca, teve tiro para um lado, tiro para o outro. Os paulistas eram mais fracos do que o governo, obviamente, por questões de recursos, mas eles conseguiram, com estratégias, vencer algumas pequenas batalhas. A gente teve a criação da matraca, que é aquele objeto que você já viu no episódio do Chaves, que faz aquele barulhão, e eles vão usar a matraca para poder simular o barulho das metralhadoras. Olha só como é que é a engenhosidade do cara que quer vencer uma guerra, mas não tem recursos. Escassez gera inovação. E a gente teve também o apoio da população paulista. A gente teve uma questão de marketing da batalha, onde as mulheres doaram suas joias para os paulistas para que eles pudessem
se manter na batalha. A gente também teve o roubo de alguns aviões e a gente vai ter possivelmente a primeira batalha aérea do Brasil e da América Latina. Existem relatos que essa batalha aérea vai agravar o estado de depressão de Santos Dumont, o que vai levar ele ao suicídio mais tarde. Então são 3 meses de batalha, 3 meses de luta, e os paulistas, por serem menor número e por terem menos recursos, vão acabar sucumbindo ao poder do governo. Mas o governo ele não vai reconhecer essa vitória, ele não vai querer os louros dessa vitória. Ele toma uma atitude conciliatória, onde ele vai fazer alguns acordos com São Paulo e vai fazer a Constituição, que foi pedida em 1932, em 1934. Essa Constituição ela vai ser uma Constituição mais democrática. A gente vai ter questões de direitos de trabalho, férias anuais, indenização por demissão. A gente vai ter também a criação de uma justiça eleitoral. Então a gente vai ter muitos direitos que vão ser conquistados por causa dessa nova Constituição. Dessa forma a gente tem o seguinte: o governo fala, olha só, se vocês tivessem esperado, paulistas, a gente tinha te dado a Constituição, vocês não precisavam brigar. E os paulistas do outro lado, não, se a gente não tivesse brigado, a gente não conseguiu isso aí não. Independente de qual lado, a gente conseguiu uma nova Constituição, a Constituição de 32. E é aí que vai ser o primeiro marco do governo de Getúlio Vargas. Mas pode ter certeza que não é a última revolta que Getúlio vai ter que segurar nas mãos não. Ainda vai ter bastante coisa, mas isso é papo para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado mesmo desse vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, compartilhar com a sua família, compartilhar com seus alunos, com seus professores, com quem você conhecer. É muito importante espalhar a história do nosso país, para esse mundão afora. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de assistir os nossos vídeos que a gente tem aí. O canal já tem bastante conteúdo e a ideia é a gente crescer muito mais. Então muito obrigado mesmo por ter assistido. Eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus.